Na reunião de hoje nós teremos uma palestra bíblica com o tema Seja cada vez mais amigo de Jeová. O tema é Seja cada vez mais amigo de Jeová. E quem fará esse discurso para nós é nosso irmão Sandro Laurindo. Por favor, deem atenção ao irmão Sandro. Os irmãos podem notar na gravura um avião e uma pessoa ali olhando um céu estrelado, num lugar muito escuro, onde dá para ver o maior número de estrelas. Se você já andou de avião, ou mesmo que não, a foto tem mostrado que conforme o avião vai pegando uma certa altitude, prédios grandiosos, fábricas, vão diminuindo de tamanho. Ao atingir uma certa altura, é tão pequenininho que parece uma cidadezinha de Lego. Se sobe ainda mais, você acaba nem enxergando, de tão pequeno é. E é interessante que nós, olhando da terra para os céus, nós também notamos quão pequenos somos diante do tamanho do universo, ou de que cada ponto luminoso do céu, o tamanho que é um planeta, o tamanho que é uma estrela, nos faz tão pequenos. Mas por que estamos mostrando essa gravura? Para mostrar que, embora sejamos insignificantes como criaturas imperfeitas, ainda assim Jeová nos ama. E é por isso que o convite desta noite para o nosso discurso é seja cada vez mais amigo de Jeová. E vamos abordar aqui alguns pontos para ver se estamos ou não sendo amigo de Deus ou aproveitando a oportunidade da amizade que Jeová nos oferece. E é interessante porque Jeová, ele colocou o homem num lugar preparado. Ele não simplesmente criou a humanidade e deixou ela ao léu, como hoje nós vemos os sistemas governamentais fazem com as pessoas. Não. É interessante que no relato de Gênesis, no capítulo 1, vamos ler, por favor? Apanhe sua Bíblia comigo aí. E no relato da criação do homem, no capítulo 1, no versículo 27, aliás, 26 e 27, diz aí, olha. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Disse a quem? Ele disse ao seu mestre de obras, ao seu filho querido. Era uma conversa entre Jeová e Cristo aqui. O universo já estava estabelecido como criação. E agora chegou um ponto desses dias criativos que Deus queria fazer algo mais. O homem, a nossa imagem, conforme ele disse, a imagem dele e de seu filho, segundo a nossa semelhança. E aí no versículo 7 passa a dizer que Deus criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Esse texto, irmãos, é interessante porque é a conversa entre a maior pessoa do universo e o seu filho mais velho, o seu filho unigênito, que é Cristo. Se a gente reparar, a gente vai entender a grandiosidade dessa conversa. É como você, por exemplo, chega com a sua esposa, já tem um certo tempo de casado, a vida já estabelecida, né? Estão financeiramente bem, talvez tenha lá 1 ou 2 filhos. Aí você conversando com ela, meu bem, meu amor, o que você acha de a gente ter mais um filho? Um caçula. Ah, será, bem? Ah, eu acho que está na hora. Vamos programar? Vamos. Depois dessa conversa e estabelecido que vão ter um caçula, como é que a vida começa a acontecer em casa? Aí você vai para um quarto, talvez um escritório que está desativado, ou você vai construir um cômodo a mais, vai preparar aquele quarto, não é? Aí de repente a mulher fica grávida. Aí você vai querer colocar um tema naquele quarto, um papel de parede, um móvel, né? Aí já compra o berço, começa a fazer um enxoval. Não é essa a preparação? Jeová fez exatamente isso. Ele primeiro conversou com o filho, decidiram. Depois ele criou. Só que quando ele criou, aonde que ele foi colocado? No jardim do Éden. Jeová pegou um pedaço da terra, um local, preparou com os móveis, os bichinhos, que nem um pai faz no quarto de um bebê. E aí nasceu o caçula, Adão. Isso mostra o carinho, irmãos, que Jeová tem pelo homem, pela criação dele. E nós somos feitos à imagem e semelhança dele na maneira de sentirmos,
amor, temos compaixão. Então, essas qualidades Deus colocou no homem. E isso é maravilhoso. Mas isso por si só não faz da gente pessoas gratas. Ou não faz do nosso Pai Celestial nosso amigo. Sabe por que não? Porque veja aí, por exemplo, no decorrer da história, no capítulo 3 agora, algo que aconteceu. O homem pecou, infelizmente não obedeceu a Deus, o seu Criador. E aí no capítulo 3, versículo 8 e 9, após o pecado humano, aí diz aí, olha: mais tarde eles ouviram a voz de Jeová Deus, que estava andando pelo jardim, por volta da hora do que a brisa soprava. Talvez Jeová tinha esse horário para poder inspecionar ou mandar um representante para poder falar com eles. E o homem e sua esposa esconderam da face de Jeová Deus, entre as árvores do jardim. E aí entra um detalhe, versículo 9. E Jeová Deus chamava o homem e dizia: onde você está? Será que Adão e Eva tiveram uma boa amizade com Deus? Não. Primeiro nós vimos aqui que Deus dotou eles da capacidade da consciência. Então a consciência estava acusando, por isso eles esconderam. Uma outra coisa que não tinha uma forte amizade com Deus é porque Deus não sabia onde eles estavam. O paraíso não era tão grande. E a pessoa se esconder do seu melhor amigo, não existe isso, né? Imagina o seu amigo te procurando e você lá dentro de casa quietinho, fingir que eu não estou aqui. É isso que eles fizeram. Então não tinha uma boa relação. A amizade de Jeová para eles não era toda importante. Por isso, irmãos, nós queremos entender que 2 pontos fundamentais para se ter amizade com Deus: treinar nossa consciência para amarmos a Jeová e sermos obedientes. E segundo, é nós avançarmos a madureza cristã, porque a cada dia podemos aprender mais sobre o nosso amigo, e essa amizade pode ser fortalecida. Vamos falar então do primeiro ponto, sobre treine sua consciência. Bem, Jeová não precisou criar o homem e fazer uma lista de regras para que o homem seguisse. Aqui, por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 2, apanhe para mim, por favor, aí sua Bíblia ou seu dispositivo, e veja agora o versículo 14 e 15 de Romanos 2. Aí diz aí, olha: pois quando pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas exigidas por lei, essas pessoas, embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas. Elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração, ao passo que a consciência delas também dá testemunho, e pelos seus pensamentos elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. Então Jeová, ele fez o homem e criou um senso de moral e um coração figurativo para que o homem exercesse o que chamamos aqui de faculdade da consciência. Essa consciência, mesmo que não seguisse leis, ela por si só sabe ditar o que é certo e o que é errado. Por isso que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. Por quê? Esse senso de moral acusou: fizemos alguma coisa errada. Então Jeová pôde assim fortalecer o senso de moral do homem por lhe dar a faculdade da consciência. Portanto, a faculdade da consciência ela tem que ser treinada. Nós temos que treiná-la à base de princípios, para que nós consigamos fazer aquilo que Jeová requer de nós. E nós podemos dizer que quando obedecemos às leis específicas, quando ninguém está olhando, nós mostramos que amamos o nosso Criador, o dador, sustentador da vida e o Criador de nossa consciência. Por isso nós podemos dizer que a nossa vida, ela deve ser baseada em princípios. Mas o que é um princípio? O princípio é a verdade fundamental, é uma coisa que não muda, né? Por exemplo, se você coloca um semáforo aqui no final da rua, porque está tendo algum acidente ali, e é mão dupla, o semáforo é para preservar a vida, não é verdade? Então você sabe que o vermelho se deve parar, o amarelo atenção e o verde siga. Mas se de repente muda o fluxo, o tráfego, ou então fica um sentido só, ou a prefeitura muda o trajeto ali e acha que não precisa mais de semáforo, ele é tirado de lá. Então aquela lei não vigora mais naquele local, porque foi tirado o semáforo, mas o princípio do porquê o semáforo existe, ele permanece. Então isso é um princípio. O princípio é uma verdade fundamental, não muda. Então nós temos que saber quais são os princípios e como aplicá-los, para poder respeitarmos a chefia de Deus, Jesus como nosso cabeça, para nós termos paz, para vivermos em harmonia como sociedade, como congregação, temos que aplicar princípios. E alguns princípios, eles mostram como é importante para a vida e para a união familiar e para a união em sociedade. Querem ver?
Vamos começar então a ver como é que a gente pode ter na nossa consciência a base de princípios? Lendo aqui em Romanos, no capítulo 12. Romanos, no capítulo 12, o versículo 20. O apóstolo Paulo, escrevendo a essa congregação em Roma, ele disse assim, olha: mas se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe algo para beber. Pois fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Como é que será que é isso aqui? Amontoar a brasa viva? O que Paulo estava querendo dizer aqui? Bem, naquela época existia a questão de você derreter um minério colocando brasas em cima. Isso fazia com que amolecesse, né, o ferro. Então Paulo estava falando no sentido disso, olha, você quer amolecer o coração do seu irmão, quer manter a paz, quer manter a união, coloque brasas, ou amoleça, né? Seja condescendente, seja perdoador, seja humilde, seja modesto, é isso que Paulo queria dizer. Mas vamos ver como é a real desse princípio, porque ele fala aí, ó, se seu inimigo estiver com fome, e se ele estiver com sede, e aí, de onde que Paulo tirou isso? Quer dizer então que é comida e bebida que resolve as coisas? Pode ser. Vocês querem ver o exemplo, talvez, do que Paulo pensava? Vá lá, por favor, em 2 Reis, ou 2º Relato dos Reis, no capítulo 6. Deixa sua Bíblia aí aberta, nós vamos ler alguns versículos. E a situação aqui era a seguinte: o rei Ben-Hadad, ele estava investindo contra Israel. Era um rei sírio. Toda vez que Ben-Hadad mandava uma guarnição de soldados até a Síria, Eliseu, que era um profeta de Jeová, era avisado pelo próprio Jeová, através do seu Espírito Santo, que os sírios estavam chegando. Ele avisava o rei em Samaria, o rei se protegia e acabava com aquela investida do exército sírio. Aí o rei sírio chegou para o chefe do comandante da guarda e falou: olha, tem um traidor aqui entre nós, hein? Não, meu senhor, não tem não. Tem sim. Toda vez que eu mando os soldados lá, eles estão mais preparados que nós. Que negócio é esse? Tem um traidor aqui. Aí o chefe do exército sírio disse: não, meu senhor, não tem. O que tem lá é um homem que veste roupa de pelo. Ele é chamado de profeta, Eliseu. Toda vez ele sabe, o Deus dele mostra para ele. Então vai lá e mata ele. Aí os sírios vieram. Aí quando os sírios vieram, essa passagem está aqui em 2 Reis, no capítulo 6, dos versículos 20 ou 6 até o 20, por exemplo, mostrando aí, por exemplo, o que aconteceu. É aquela passagem que quando o ajudante de Eliseu chega na sacada, né, da casa, e ele vê o exército sírio, e ele fica com medo. Lembra dessa passagem? Já estudamos algumas vezes sobre ela. E aí Eliseu pega e fala para ele: não, calma, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Aí, se os irmãos puderem colocar, por exemplo, a segunda gravura, aí Eliseu acalma o seu ajudante e mostra que existe um exército angélico para protegê-lo. Nessa ocasião, o que acontece? Jeová faz com que o exército sírio tenha uma cegueira mental. Eles não conseguem identificar Eliseu nos trajes que estava vestindo como um profeta. Aí Eliseu pega e pergunta para eles: vocês estão procurando quem? Estão procurando um profeta aí, a gente precisa resolver umas questões. Como é que é o nome dele? Eliseu. Eu sei onde ele está. Bora comigo. E aí, cegamente, seguiram Eliseu. Chegou no centro de Samaria, vamos ver o que aconteceu? Isso lembrando lá de Romanos 12, 20, tá? Não se esqueça do princípio, que é o que nós estamos analisando aqui. Aí no versículo 20 de 2 Reis, no capítulo 6, aí diz aí, olha: quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Jeová, abre os olhos deles para que vejam. Então Jeová abriu os olhos deles e eles viram que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Mas ele respondeu: não os mate. Por acaso o Senhor mataria os que tivessem capturado com a espada e com o arco? Dei-lhes pão e água para que comam e bebam, e depois voltem para o seu senhor. Então veja, Eliseu, jurado de morte, dentro de uma situação tensa, o rei queria: vamos aniquilar eles agora, mais uma vez. Eliseu: não, agora não. Jeová não quer isso. Faz um banquete para eles, dê pão e água. Então, se você está passando por uma situação com alguém na congregação, na família, no trabalho, qualquer lugar que seja, o segredo é esse, o princípio: pão e água. Chama para sua casa, dá uma refeição para ele, para ela, conversa. Isso resolve. Sabe por quê? Porque o versículo 23 continua:
Assim o rei fez um grande banquete para eles. Eles comeram, beberam, depois os mandou de volta para o seu senhor. E nenhuma única vez os bandos saqueadores sírios voltaram à terra de Israel. Resolveu? Resolveu. Imaginem esse exército que nós vimos na gravura, comendo e bebendo, voltando para casa agora. Porque um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não tem certeza nenhuma se volta. Imagine há quanto tempo eles já estavam na rua, ou nos territórios, querendo conquistar Israel. E agora eles voltam para casa, o filho pequeno sai correndo, abraça o pai, aí a mãe vem, pula no pescoço do seu marido. Ai, bem, que bom que você voltou. Como é que foi lá? Conseguiu matar o homem? Não, que isso. Você precisa ver que homem, gente boa, esse Eliseu. E o Deus deles, então, hein? Deu pão para a gente, fez um banquete. Já pensou o nome de Jeová como é santificado quando isso acontece? Amontou brasas. É aquele princípio de Romanos. É nisso que Paulo pensava. Devo matá-lo? Não, não mata não. Aí fica falando mal, talvez de um irmão, ou cria aquele clima na congregação, não conversa, aí vai no campo, senta lá do outro lado, aí pede para sair com o outro, só para... Não, isso não existe, meus irmãos. Isso não é uma vida cristã. Isso não é de Deus. Nós vimos aqui. Dê pão e água. Meu irmão, olha, você falou um negócio que eu não gostei, vamos lá em casa tomar qualquer coisa. Aí dá para ele lá o que ele gosta de tomar, o que ele gosta de comer, faz o prato predileto. Vai ser difícil? Talvez seja. Era um amigo seu, querido, ele traiu sua confiança? Talvez fosse. Mas quem não erra? Né? A gente não ora para Jeová, Jeová perdoa, por favor, Jeová, meus erros, assim como perdoamos o nosso próximo. Esse é o princípio. Então, treinar a consciência é aplicar os princípios quando necessário. Se nós não treinamos nossa consciência, os princípios não vão entrar em prática. E aí a nossa vida só vai andar para trás. E estudar os princípios bíblicos nos ajuda a conhecer a Jeová, seu jeito de pensar, sua forma de agir, e com certeza nós vamos estar sempre dando glória a Ele. Aprender a aplicar princípios bíblicos envolve mais do que seguir uma lista de regras. É entender o bem comum, é praticar a regra áurea. O que eu não quero para mim, eu não quero para outro. Às vezes é difícil? Talvez seja, não é fácil, mas se nós aplicarmos, com certeza Jeová vai nos dar a força necessária para conseguir. Vamos ver então agora o segundo ponto, sobre treinar a consciência, a importância disso. Lembram-se lá que Adão e Eva não tinham consciência nada treinada, né? Tanto é que ela acusou logo que eles erraram. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 5, abra por favor comigo aí, Hebreus no capítulo 5, o apóstolo Paulo falando dessa congregação, ele estava muito preocupado, porque tinha alguns irmãos lá que já fazia tempo que era testemunha de Jeová, que seguia a Cristo, mas infelizmente faltava alguma coisa. Vamos ver o que era? Veja aí o versículo 14 de Hebreus capítulo 5. Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que pelo uso têm a sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Então Paulo aqui estava preocupado porque alguns da congregação ainda estavam tomando leite, não tomavam um alimento sólido. Então a consciência sem um treinamento com um alimento sólido era perigoso, porque qualquer ataque de Satanás, a congregação rachava. Então Paulo falou assim, olha, no versículo 1 aí do 6, para eles tomar cuidado, sair da doutrina primária. Aí passa a falar um vários de conjuntos de verdades que existia e que existem, né? Mas que se pregava naquela época, que olha, vocês têm que avançar disso daí. Então a pergunta que surge é, eu estou treinando minha consciência desde que eu cheguei na organização, desde que eu me dediquei e simbolizei minha dedicação através do batismo em água. O quanto eu conheço desse livro sagrado? Uma pergunta até um pouco melhor, né? Vamos reformular ela. O quanto eu aplico desse livro sagrado? Porque a gente não sabe muito, mas o pouco que sabe se aplicar, aí é sucesso, né? Será que eu tenho um estudo pessoal? A minha sentinela hoje está preparada? Ah, irmão, hoje não deu. Tudo bem, não tem problema. Isso acontece com todos nós. Mas eu tenho o costume de não preparar? Então pensar nisso vai mostrar se nós estamos querendo ou não treinar nossa consciência. Sabe por que é importante? Porque aqui na carta aos Efésios, Paulo dizendo também, olha, sobre inspiração no capítulo 4, veja aí, por exemplo, o versículo 13 ao 15. Efésios 4, 13 ao 15, que diz aí, olha.
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento exato do Filho de Deus, o estado de homem adulto, alcançando a estatura da plenitude do Cristo. Então não devemos mais ser crianças, jogados como que por ondas e levados para lá e para cá por todo o vento de ensinamentos, para a esperteza de homens, pela astúcia de artimanhas enganosas, mas falando a verdade, cresçamos em todas as coisas, por amor, em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Então, atingir a estatura do Cristo não é ter uma mente perfeita, porque Cristo era perfeito, não é? Mas é seguir de perto seus passos, é entender o que é a vida cristã, é saber se eu estou progredindo a madureza, eliminando resquícios de uma velha personalidade. Como que eu era antes de conhecer a verdade? Nervoso? Tudo queria, não, mudou. Hoje tem que ser diferente, né? Será que você, por exemplo, tinha muitos vícios? Você conseguiu vencê-los? Então continue amadurecendo, porque senão pode ter recaídas. E infelizmente isso acontece. Agora, a pessoa tem que ser equilibrada em tudo que ela vai fazer. Ali no relato de Juízes, no capítulo 1, vamos ver aqui um texto, esse de Juízes. Aí Juízes, no capítulo 1, estava tendo uma guerra entre Judá e Simeão, e aí contra o rei de Adoni-Bezeque. E aí no versículo 6, eles capturaram esses reis, e veja o que eles fizeram. Olha, quando Adoni-Bezeque fugiu, eles o perseguiram, o capturaram e amputaram polegares de suas mãos e dos seus pés. Por que será que fizeram isso? Bem, isso era uma tática para incapacitar o soldado para a guerra. O dedo polegar, grande da mão, ele é o principal dedo. Tudo que você vai fazer, você tem que usar o polegar, não é? Então, o soldado não tinha como manejar uma espada, uma lança, ou mesmo segurar um escudo. Por quê? Não tinha um polegar, estava incapacitado. O dedão do pé é o principal ponto de equilíbrio. Tanto é que tem pessoas que às vezes têm diabetes, tem que amputar parte do pé, ou o dedão, ele tem que andar com bengala depois, até com um andador. Não consegue correr mais uma pessoa que não tem o dedão do pé, porque é o ponto de equilíbrio. Então, o que nós podemos aplicar? Qual é a lição? Será que o meu figurativo polegar da mão foi amputado ou está sendo cortado aos poucos pelo diabo? Eu já não tenho mais tanta habilidade de manejar a Bíblia, eu já não estou indo mais caminhando, para o salão do reino, eu me acomodei, por exemplo, com a reunião online. Será que isso acontece? Cuidado, porque isso pode ser falta de equilíbrio espiritual. E o cristão maduro é um cristão equilibrado, ele não perde o equilíbrio, ele sabe as vantagens do Zoom, mas sabe ainda mais as vantagens do presencial. O cristão maduro pensa assim. E uma outra coisa que nós podemos dizer, hoje, por exemplo, algumas pessoas, elas não se preocupam muito em ter uma amizade com Deus. E nós somos diferentes, porque conhecemos a Jeová, o seu nome, o que significa. Então, faça de Jeová sempre o seu amigo. Tente ter um programa de estudo pessoal da Bíblia, para que você possa progredir ainda mais. E o nosso crescimento, ele não para. Sabe por que não? Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, ele deu um conselho aqui muito oportuno a Timóteo. Mas aí talvez você pense, por que ele falou isso aí para Timóteo? Timóteo já não era superintendente cristão? Era sim. Mas no versículo 15 do capítulo 4, de 1 Timóteo, ele disse aí, olha, medite nessas coisas, concentre-se totalmente nelas, para que o seu progresso seja claramente visto por todos. E é muito bom, irmãos, progredir na organização. Muito embora já fosse um homem maduro, um superintendente, Timóteo tinha que progredir. Imagine nós, não é? Então, se preocupe com isso. Deixe que a congregação veja o seu progresso. Puxa, fulano era assim, olha como é que ele mudou. Não é bom? Ouviu isso? Mudou para melhor, Então, quando há esses comentários, a gente vê que a gente está no caminho certo. E viu aí que o texto disse, concentre-se totalmente nessas coisas que estamos falando aqui agora, nesse discurso. É nisso que nós queremos nos concentrar, aplicar princípios. E aí nós vamos estar aplicando o que diz aqui o último texto que nós vamos ler, de Eclesiastes, no capítulo 12. Vamos ler aí? Normalmente nós lemos esse texto aqui para os filhos, para as crianças, mas nós vamos fazer uma aplicação dele aqui agora.
Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo é 1. Aí diz aí, olha: lembre-se então do seu grandioso Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias de aflição e cheguem os anos em que você dirá: não tenho prazer neles. Lembre-se do seu grandioso Criador. A nossa tradução é uma das únicas que usa grandioso, porque aqui é uma palavra hebraica, boreica, e é um pluro para Deus. Ou seja, não existe outro Criador, Jeová é o único. Mas o início do texto diz aí: lembre-se. Será que você pode lembrar de algo que você nunca viu? Não. Vamos fazer um teste? Como que não lembra? Pensa num gato. Está aí. Gatinho branco, rajado, amarelo. Tem um gato aí na sua mente, não tem? Está aí, o gatinho está lá em casa. Vamos mudar agora? Pense aí numa miniose esculenta. Miniose esculenta. Está na mente? Não está, né? Porque esse é o nome científico da mandioca. Pronto, agora apareceu a mandioca. Então, quando se diz na Bíblia que lembre-se, a gente tem que estudar, a gente tem que saber quem é o nosso grandioso Criador. A gente tem que entender por que ele permite o sofrimento. A gente tem que entender por que a nossa vida está tão ruim nesse sistema. Puxa, Jeová, mas eu sirvo tanto ao Senhor, eu faço demais e parece que só vem um problema atrás do outro. Vamos entender isso. E isso é fundamental para se avançar na madureza cristã e para ser cada vez mais amigo de Jeová. E é dessa forma, irmãos, que nós vamos continuar sempre ajudando na proteção da congregação. Quando aquele criminoso ao lado de Cristo falou para ele: olha, lembre-se de mim quando entrarem no seu reino. Será que ele queria que Jesus lembrasse o nome dele? A fisionomia dele? Não. Ele queria que Jesus lembrasse dele como pessoa. Então Jeová, da mesma forma, ele quer que nós lembremos dele como o ser maior do universo. Jeová quer que a gente entenda e saiba que ele nos pensou em 8 ou mais de 8 bilhões de seres humanos na Terra. Meus irmãos, nós somos o que Jeová tem. Nós somos o que ele pensou das nações, com todos os defeitos que eu tenho, que você tem. Nós somos privilegiados. Então por que não lembrar dele? Por que não estudar sobre ele? Saber ainda mais sobre ele, para que a nossa amizade continue ainda mais fortalecida. Então, em conclusão, nós queremos estar sempre granjeando a amizade de nosso Criador Jeová. Teremos então a perspectiva de aprender coisas novas sobre ele, de ter uma consciência bem treinada, avançarmos sempre a madureza cristã. Portanto, procuremos demonstrar cada vez mais qualidades do fruto do Espírito Santo e aumentar em qualidades piedosas. Quanto mais forte for sua amizade com Jeová, mais alegria você vai ter. E essa alegria poderá se estender por toda a eternidade. Somos muito gratos a Jeová pela sua palavra, a Bíblia, e por nos mostrar o caminho em como podemos nos aproximar cada vez mais dele como um pai e um amigo. Agradecemos também nosso irmão Sandro pelo proferimento que fez para nós e agradecemos a sua atenção que foi prestada nesse discurso. Agora a nossa reunião prossegue com o estudo da Sentinela, com o irmão Brás. Queremos estender boas-vindas a todos os presentes. É um grande prazer estarmos juntos para mais um estudo da revista A Sentinela. E como de costume, nós iremos iniciar esse estudo entoando um cântico de louvor a Jeová, para preparar o nosso coração. O cântico é o número 121. Precisamos ter autodomínio. Vamos cantar todos juntos. O nosso estudo de hoje é o estudo 29. Seu tema é Cuidado com as tentações. O texto temático, Mateus capítulo 26, versículo 41. Mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. O objetivo desse estudo vai ser nos ajudar a entender a importância de evitar o pecado e os passos que levam a ele.
Então nós vamos entender algumas situações que podem nos levar a cometer um pecado. Olha só algumas perguntas que nós vamos considerar. Em que situações precisamos estar vigilantes? Como podemos nos proteger contra as tentações? Ou por que precisamos continuar vigilantes? Então nós vamos ver que o pecado, a maneira como ele nos enlaça, muitas vezes é bem sutil. E esse estudo vai nos ajudar a perceber esses detalhes e a ver como nós podemos estar atentos e evitar sermos enlaçados pelo pecado. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para participarem com a preparação que fizeram, a pesquisa que fizeram na sua preparação. Temos certeza que vai ser muito encorajador ouvir e nos ajudar também. E quem irá fazer a leitura para nós hoje dos parágrafos é o nosso irmão Peterson. Vamos então ouvir inicialmente a leitura dos parágrafos 1 e 2? Jesus disse: o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Essas palavras mostram que Jesus sabia muito bem que nós somos imperfeitos e que vamos cometer erros. Elas também incluem um aviso: precisamos ter cuidado com a autoconfiança. Naquela mesma noite, um pouco antes de Jesus falar essas palavras, os discípulos tinham dito que nunca abandonariam Jesus. A intenção deles era boa. O que eles não sabiam é que, sob pressão, eles logo perderiam as forças para fazer o que é certo. Por isso, Jesus o avisou: mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. Será que quando Jesus foi preso, os discípulos ficaram do lado dele ou fugiram com medo? Infelizmente, eles não continuaram vigilantes. Eles fizeram exatamente o que tinham dito que não fariam: abandonaram Jesus. Perguntados parágrafos 1 e 2, que aviso Jesus deu aos seus discípulos? Irmã Rose? Jesus, ele sabia bem a condição de cada discípulo dele, sabia que eles eram imperfeitos, que eles podiam cometer erro. Então Jesus disse para eles que o espírito estava disposto, mas a carne é fraca. Obrigado, irmã Rose. Falando sobre esse termo, essa expressão, o espírito, nós temos aqui uma nota, entenda melhor. Quem gostaria de comentar? Irmã Simone? Então, o espírito diz aqui que se refere à motivação que vem do coração figurativo de uma pessoa e que a faz agir ou falar de certo modo. Obrigado, irmã Simone. Isso mesmo. Irmão Enzo? E a carne representa a nossa condição como humanos imperfeitos. Então, nós podemos ter a melhor das intenções. Se nós não tomarmos cuidado com os nossos pensamentos, a gente pode acabar caindo na tentação e fazer o que é errado. Isso, é isso que nós queremos evitar, né? Obrigado, Enzo. Por que os discípulos abandonaram Jesus? E aqui nós temos algumas imagens também que podem nos ajudar em nosso comentário, né? Irmão Lopes? É por causa da autoconfiança, né? Até que em Mateus 26:35, né? Pedro diz que jamais o abandonaria, poderia até morrer que não abandonaria. E os discípulos também disseram a mesma coisa, né? Então essa autoconfiança deles fez que eles abandonassem, né? No caso, sob pressão, né? Então a pressão foi tão forte que eles não aguentaram. Isso, obrigado, irmão Lopes. Paulo? Nessa imagem, à esquerda, nós conseguimos ver Jesus alertando seus apóstolos para que fiquem vigilantes. Na segunda imagem, vemos que eles estavam dormindo e não oraram a Jeová para se manterem vigilantes. E na imagem da direita, vemos os discípulos fugindo e descumprindo o que eles mesmos tinham acabado de dizer a Jesus. Não continuaram vigilantes, né? E o medo do homem os venceu. Vamos ao parágrafo 3. Nós não podemos nos dar ao luxo de ser autoconfiantes. É verdade que queremos fazer nosso melhor para agradar a Jeová,
Mas nós somos imperfeitos e é fácil ser tentado a fazer o que é errado. Do nada, podemos estar no meio de uma situação tentadora. Para continuarmos leais a Jeová e a seu Filho, precisamos seguir o conselho de Jesus de nos manter vigilantes contra tentações. Este estudo vai nos ajudar a fazer isso. Primeiro, vamos ver em que situações precisamos ter bastante cuidado. Depois, vamos ver como nos proteger contra as tentações. E, por fim, veremos como continuar vigilantes. A parte A, para manter a nossa lealdade a Jeová, com o que precisamos ter cuidado? Irmão Renan? Nós devemos ter muito cuidado com a autoconfiança. Exatamente. Obrigado, irmão Renan. Irmã Daniela? E Paulo descreveu muito bem a importância de não ser autoconfiantes, quando em Romanos 7, do 21 ao 23, ele disse que quando queria fazer o que era certo, estava presente nele fazer o que era mal, como uma lei guerreando contra a mente dele que o levava a pecar. Então, nunca devemos achar que somos tão fortes que nenhuma tentação vai nos fazer tropeçar, né? Porque somos imperfeitos e já temos dentro de nós a tendência de nos rebelar. Por isso é uma luta diária, constante fazer o que é certo, mas isso é possível, como vamos aprender no estudo. Isso mesmo. Obrigado, irmã Daniela. É isso que nós queremos fazer, né? Não sermos autoconfiantes, mas confiarmos em Jeová, né? O que vamos ver neste estudo? Vamos ver aqui a jovenzinha Luciana. Primeiro, vamos ver em que situações precisamos ter bastante cuidado. Obrigado, Luciana. Vanessa? Depois vamos ver como nos proteger contra as tentações. Muito bem. E por fim, irmã Cida? E por fim, veremos como continuar vigilantes. Isso mesmo. Obrigado, irmãs. Vamos então ao primeiro subtítulo, Cuidado com as suas fraquezas, parágrafos 4 e 5. Até pecados que parecem não ser tão sérios podem enfraquecer nossa relação com Jeová. Eles também podem nos levar a cometer pecados graves. Todos nós enfrentamos tentações para fazer coisas erradas, mas cada um de nós tem uma fraqueza específica. Algumas coisas podem ser mais tentadoras do que outras para nós. Por exemplo, alguns lutam contra a tentação de cometer imoralidade sexual. Outros lutam contra hábitos impuros, como a masturbação ou a pornografia. E ainda outros lutam contra o medo do homem ou contra características de personalidade, como raiva e orgulho. Assim como Tiago disse, cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Por que precisamos tomar cuidado com pecados que parecem não ser tão sérios? Vamos ouvir a irmã que nos visita. Que até esses pecados que não parecem ser tão sérios podem enfraquecer a nossa relação com Jeová. E eles também podem nos levar a cometer pecados ainda mais graves. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmã Rosângela? Também esses pecados que aparentemente são pequenos, geralmente dão a impressão de que ninguém está vendo, que são aqueles que realmente são perigosos. Por quê? Porque ninguém tropeça numa rocha, mas é numa coisa tão pequena que a pessoa nem percebe, quando ela vê já está no chão. Assim como também ninguém comete um pecado grave da noite para o dia, mas começa de coisas pequenas, de grão em grão, até cometer um pecado realmente grave contra Jeová. Isso, obrigado. Ainda irmão Renan? E aqui deu alguns exemplos, né? Como imoralidade sexual, hábitos impuros, também medo do homem, característica de personalidade. E por que esses pecados que não parecem ser tão graves, por que são perigosos? Porque diz aí no texto de Tiago 1,14 que a pessoa ela é atraída pelo seu próprio desejo. E esses pecados pequenos podem atrair a pessoa para pecados ainda mais graves. Isso mesmo.
Irmão José Carlos? Achei interessante aqui essa questão onde diz que cada um tem uma fraqueza específica, né? Imagina se nós tivermos todas as fraquezas, nós não conseguiríamos ficar em pé, vamos dizer assim. Então, embora tenhamos fraquezas várias, mas existe uma que sempre sobressai as demais. Satanás está em cima disso aí, ele está astuto nessa situação. Então, ele entende a situação de cada um de nós, investindo nessa fraqueza específica, e ele vai agir ali de toda forma, sempre tentando fazendo com que nós agimos em cima tomar ação em cima dessa fraqueza específica. Então, devemos tomar cuidado com isso. Esse estudo em especial vai nos ajudar bastante, se a gente meditar bastante nisso aí, porque nós vamos ver que se nós fizermos tudo que está aqui nesse estudo, nós vamos se sair muito bem nessa situação. Isso mesmo. Irmão Lucas? E é preciso tomar cuidado porque certos pecados eles são recorrentes. A pessoa para por um tempo e depois volta. Aqui eu achei interessante um exemplo, que nós vamos ver mais à frente ainda, do apóstolo Pedro, que ele tinha medo de homens. Embora ele parasse, mas muito tempo depois, ainda ele continuou com medo de homens. Então, outros pecados relacionados também, como a pornografia. A pessoa muitas vezes para até por 10 anos, certo? E depois volta a fazer isso daí. Por isso que devemos nos manter vigilantes. Então é muito perigoso e é um desastre, né? A pessoa, depois de tanto tempo na organização, ser derrubado por uma fraqueza que ele conhecia, que ele sabia que ele tinha. Isso, obrigado, irmão Lucas. Então, nós vimos aqui, né? Cada um tem uma fraqueza específica, ou seja, cada um tem um ponto fraco, né? E conforme diz Tiago 1,14, cada um é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo, ou seja, Satanás ataca o nosso ponto fraco, né? Vamos ao parágrafo 6. Você conhece os seus pontos fracos? É perigoso ignorar nossa fraqueza ou pensar que somos fortes o suficiente para resistir a eles. Lembre que Paulo disse que até os que têm qualificações espirituais, que são cristãos maduros, podem cometer um pecado se não continuarem vigilantes. Então precisamos ser honestos com nós mesmos e reconhecer quais são os nossos pontos fracos. O que todos nós precisamos reconhecer? Irmão Gabriel? Então aqui fala que devemos reconhecer as nossas fraquezas, né? Quais são os nossos pontos fracos. Então não devemos pensar que somos fortes o suficiente para conseguir passar por tudo sozinho. Tanto que até mesmo Gálatas 6:1, ela fala que Paulo diz que até mesmo os que têm qualidades espirituais, ou seja, né, os cristãos maduros, podem acabar cometendo um pecado se não continuarem vigilantes. Então nós devemos ser honestos com nós mesmos e reconhecer quais são os nossos pontos fracos. Isso, obrigado. Irmã Joelma? É isso que 2 Coríntios 13:5, citado no fim do parágrafo, nos propõe. O versículo diz para nós nos persistir em examinar se nós estamos na fé e pôr à prova quem nós somos. Como que a gente faz isso? A gente pode descobrir como a nossa situação espiritual está, comparando a nossa conduta, nossas atitudes e as decisões que tomamos diariamente com as verdades que nós aprendemos. Quando a gente faz isso, a gente vai descobrir aonde que a gente está falhando. E isso vai nos ajudar a ver o que precisamos fazer e, principalmente, tomar ação o quanto antes. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Vamos ao parágrafo 7. Depois de descobrir que coisas poderiam ser mais tentadoras para nós, o que devemos fazer? Precisamos nos esforçar ainda mais para resistir a essas tentações. Pense nisto. Nos tempos bíblicos, a parte mais fraca da muralha de uma cidade eram seus portões. É por isso que tantos guardas ficavam vigiando os portões. Da mesma forma, precisamos tomar muito cuidado com nossos pontos fracos para não cometer um pecado. Que cuidado precisamos ter? Explique. Irmão João Davi?
Então, ali nos tempos bíblicos, né, a parte mais fraca das muralhas ali na cidade era seus portões, né? Então, por isso que teria necessidade de muitos guardas, muitos vigilantes ali, para que coisas piores não acontecessem. Então, aí, da mesma forma, precisamos tomar muito cuidado com nossos pontos fracos, para não cometermos um pecado. Isso, obrigado. Irmão Isaías? E quando se diz aí tomar cuidado com nossos pontos fracos, certamente exige muito esforço para isso, né? Temos que nos concentrar nisso e nos esforçar para resistir, ficar atentos a esses pontos fracos. Inclusive aí cita 1 Coríntios 9:7, onde fala ali, surro o meu corpo, mostrando então o quanto precisamos esforçar para estarmos atentos a isso. Isso mesmo. Obrigado. Bem. Vamos ao segundo subtítulo. Como se manter vigilante? Parágrafos 8 e 9. Como podemos nos manter vigilantes e evitar cair em tentação? Nós podemos aprender uma lição com o jovem descrito no capítulo 7 de Provérbios. Ele cometeu imoralidade sexual com uma mulher imoral. O versículo 22 diz que esse jovem foi atrás dela num instante. Mas o contexto mostra que ele foi agindo aos poucos, até finalmente cometer um pecado sério. O que fez esse jovem pecar? Para começar, quando estava anoitecendo, ele passou pela rua perto da esquina onde aquela mulher morava. Daí, ele caminhou em direção à casa dela. Depois, quando viu a mulher, ele não se afastou. Ao invés disso, ele deixou que ela o beijasse e ficou escutando o que ela estava dizendo. Ela falou que tinha oferecido sacrifícios de participação em comum, talvez para que o jovem achasse que ela era uma boa pessoa. Se esse jovem não tivesse feito tudo aquilo, ele não teria sido tentado, nem teria cometido um pecado grave. Antes de fazermos a pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 7. Quem gostaria de ler para nós os versículos 8 e 9, depois os 7, 13, 14 e 21. Vamos pedir para a irmã Larissa ler os 8 e 9. E a irmã Luciene lê para nós o 13, 14 e 21. Ele passou pela rua perto da esquina dela e foi em direção à casa dela. No cair da tarde, quando estava anoitecendo, ao se aproximar a noite e a escuridão. Ela o agarra e lhe dá um beijo. Com um olhar atrevido, diz a ele: eu tinha de oferecer sacrifícios de participação em comum. Hoje cumpri meus votos. O 21. Ela o engana com grande persuasão. Ela o seduz com a sua conversa suave. Obrigado às irmãs pela leitura. A pergunta: como o jovem descrito em Provérbios 7 poderia ter evitado cometer um pecado sério? Vamos ouvir a irmã Débora. Ele poderia ter evitado se não tivesse dado atenção à mulher. Passasse direto. Quando ele visse ela, ele não tivesse conversa com ela. Mas só que ele deu atenção à conversa dela. E foi fácil dele cair no pecado mais adiante. Isso. Obrigado, irmã Débora, pelo seu comentário também. Irmão Vanderlei? Exatamente, né? Porque embora o versículo 22 menciona que ele foi atrás dela num instante, mas não foi bem assim, né? O contexto mostra que foi aos poucos. Ele estava naquela rua onde estava aquela mulher, ele foi naquela rua, naquele horário em que ela estava ali. Ele se dirigiu até aquela mulher, ele ouviu a conversa dela, ele se deixou levar por a conversa maliciosa, então cometeu esse pecado. Então não foi num instante, não foi apenas naquele momento, aos poucos ele se deixou levar pela situação. Isso mesmo. Como então ele poderia ter evitado tudo isso? O que ele poderia ter feito para evitar todo esse problema, irmão Oscar? O relato mostra que ele angariou no coração o desejo. Então ele foi caminhando para aquele destino. Se ele tivesse com aquela prontidão de falar, é errado, não quero, ele pegava outra rua e saía longe de lá.
Ou seja, ele fugia, como diz a própria Bíblia, das coisas que podem acontecer com a gente. Então, o relato deixa bem claro, ele estava mais tentado a fazer o errado do que a correr do errado. Isso mesmo. Ainda no cantinho aí do lado da Andréa. Não? Ah, não tá com a mão levantada, não? Eu acho que, vamos supor, se ele, como falaram, se ele tivesse pegado a outra rua, talvez isso não teria acontecido. Só que ele procurou ela e quando ela beijou ele, ele meio que aceitou, sabe? Ele não disse, tipo, não, eu não quero. Então, acho que se ele tivesse não passado pelaquela rua e não tivesse corrido atrás dela, talvez ele não teria cometido aquele pecado. É, isso mesmo. Ele não evitou, né? Irmão Renan? O ideal era ele se conhecer o suficiente, né? Para saber que ele não poderia passar por aquela rua, que ele não resistiria àquela tentação. Aquele era o ponto fraco dele, né? Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 10. Esse relato mostra o que pode acontecer com qualquer um de nós. Depois de cometer um pecado grave, a pessoa pode achar que tudo aconteceu de repente ou dizer que simplesmente aconteceu. Mas se pararmos para pensar bem, provavelmente esse pecado grave foi o resultado de várias decisões ruins. Tudo pode ter começado com uma escolha ruim de amigos, diversão que reflete as atitudes do mundo ou frequentar lugares impróprios, presencialmente ou pela internet. Talvez a pessoa tenha parado de orar, de ler a Bíblia, de assistir às reuniões ou de participar na pregação. Como no caso do jovem descrito em Provérbios, esse pecado não deve ter acontecido tão de repente assim. Como alguém poderia cometer o mesmo erro do jovem descrito em Provérbios 7? Irmã Natália? Então, quando alguém comete um pecado grave, provavelmente isso acontece por várias decisões ruins que a pessoa vai tomando, né? Como o caso do jovem do relato. Às vezes pode ter sido a escolha ruim de amigos, diversões que refletem as atitudes do mundo, frequentar lugares impróprios, né? Mas não só presencialmente, mas também pela internet. E ao tomar essas decisões ruins, o lado espiritual da pessoa aos poucos também enfraquece. E provavelmente ela pode vir a cometer um pecado grave. Isso mesmo. Irmã Jane? E é exatamente isso que uma adoração matinal com o tema transformados, não disfarçados, ela fala, né? Lá mostrou que quando um irmão é desassociado, às vezes nós podemos ficar em choque pensando, mas como isso foi acontecer com esse irmão? Parecia ser tão forte espiritualmente, né? E a Sentinela, de dezembro de 2001, fez um comentário muito interessante. Lá falou que, muitas vezes, aquilo que parece ser um desastre repentino é, na verdade, o resultado de uma longa história secreta de envolvimento com atividades espiritualmente prejudiciais. E é como ver pornografia, preocupar-se excessivamente com coisas materiais ou até mesmo buscar destaques ou poder. Deixando assim claro que o que aconteceu foi apenas o resultado de algo que já estava sendo feito em secreto há muito tempo. Mostrando assim como no caso do jovem descrito em Provérbios, né? Esse pecado não deve ter acontecido tão de repente assim. Isso mesmo. Às vezes, como diz o parágrafo, que né, é o resultado de várias decisões ruins, né? Então, às vezes, tomou uma decisão de ir por um caminho errado. Irmã Aparecida? Ou talvez também essa pessoa tenha parado de orar, de ler a Bíblia, assistir a reuniões ou participar na pregação. Então, essa pessoa também pode acabar cometendo um pecado grave. É isso mesmo. Obrigado, irmão, pelos seus comentários também. Vamos ao parágrafo 11. Qual é a lição? Além de evitar o pecado, também precisamos evitar tudo aquilo que pode nos levar a ele. Salomão deixou isso claro depois de falar sobre o que aconteceu com aquele jovem e a mulher imoral. Falando sobre ela, Salomão avisou:
não se afaste para as suas veredas. Ele até disse: fique longe dela, não se aproxime da entrada da sua casa. Isso é verdade. Para nos proteger do pecado, precisamos evitar coisas e situações que podem nos levar a fazer algo que desagrade a Jeová. Isso talvez inclua evitar coisas que em si mesmas não são erradas para um cristão, mas que poderiam nos levar a pecar. Para não cometermos um pecado, o que precisamos evitar? Irmão Davi? Precisamos evitar tudo aquilo que pode nos levar a cometer esse pecado. Por exemplo, temos que afastar das veredas, ficarmos longe, não se aproximar. Então são lembretes que realmente, se colocar em prática, com certeza nós queremos fazer tudo que agrada a Jeová, não que o desagrade. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Aqui nós temos também um comentário, o livro Seja Feliz para Sempre, a lição 57, os pontos 1 ao 3, e também uma sentinela. Quem gostaria de comentar a respeito desses dois artigos? Ou um deles? Irmã Vanessa? Da sentinela eu achei interessante dos sentimentos de culpa, né? Que em excesso ele é ruim, porque ele pode fazer a pessoa se achar que não é merecedora, mas ele também serve de proteção para caso a gente tenha feito algo, para que não repita, né? Então a gente precisa ter o equilíbrio, até mesmo no discurso falou, né, da importância da gente ter o equilíbrio, né? E Jeová consola, né, aqueles que se sentem assim, culpados de alguma forma, né? Isso mesmo. No Adriano? A lição 57 fala sobre alguém que, infelizmente, cometeu um pecado para com Jeová. Então, não significa que essa pessoa é um caso perdido. Ela vai precisar, depois de ter caído, olhar para trás e se corrigir. E o parágrafo 1 dessa consideração menciona que é importante mudar os pensamentos ou os hábitos errados que levaram a pecar. É claro que a gente não quer fazer isso, não é? Por isso é que nós temos matérias como essa, para que antes a gente pense no avanço e o sinal. Mas se eventualmente algum de nós cair no erro, nós não queremos achar agora que somos caso perdido. Nós precisamos entender, olhar para trás, olha, eu errei nisso, esses hábitos, os meus pensamentos, olha, aquele tipo de diversão que para mim não era nada, mas olha como abriu uma brecha para Satanás e eu acabei sendo desviado. Então, esse tipo de raciocínio que é importante que tenhamos. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Ainda, irmão Gabriel? O próprio parágrafo mostra que é necessário evitar qualquer coisa que leve ao pecado. E isso com certeza inclui fazer coisas que desagradam a Jeová. Mas além disso, o parágrafo também cita que existem coisas que em si próprias não são erradas para um cristão, mas podem levar ao pecado. Então é importante que a pessoa ou nós façamos uma autoanálise para ver aonde nós precisamos melhorar. Porque mesmo que algo não seja errado, ali pode ter algo que possa fazer com que a pessoa comece a caminhar para cometer um pecado lá na frente. Então, por isso é necessário tomar cuidado com as coisas que nós fazemos, mesmo que elas não sejam necessariamente erradas. Isso mesmo. Exatamente. Às vezes uma pessoa que tem problema com álcool, tomar uma bebida alcoólica não é problema, né? Não é errado. Mas se a pessoa tem problema com álcool, talvez aquele vai ser o primeiro passo errado para cometer um pecado, né? Então, queremos evitar coisas que vão nos levar a pecar. Vamos ao parágrafo 12? Para evitar situações que podem levar ao pecado, precisamos decidir antes fazer o que é certo. Foi o que Jó fez. Ele fez um pacto com seus olhos para nunca olhar para outras mulheres com segundas intenções. Por já ter resolvido isso no seu coração,
ele conseguiu se manter longe da imoralidade sexual. Nós também devemos estar decididos a evitar qualquer coisa que possa nos levar à tentação. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó 31:1. Vamos ouvir a jovenzinha Júlia. Fiz um pacto com os meus olhos, portanto, como eu poderia dar atenção imprópria a uma virgem? Obrigado, Júlia, pela leitura. Jó estava decidido a fazer o quê? E como isso o ajudou a evitar tentações? Irmã Rosângela? Jó fez um pacto com os seus olhos para nunca olhar para outras mulheres com segundas intenções. Por já ter resolvido isso em seu coração, ele conseguiu se manter longe da imoralidade sexual. Isso, obrigado. Qual foi o segredo, então? Irmã Suzana? Além de ele se recusar a tocar numa mulher de modo imoral, Jó nem mesmo ele permitiu que a sua mente alimentasse tal ideia. Jesus enfatizou que a mente tem de permanecer limpa de pensamentos imorais quando disse: todo aquele que persistir em olhar para uma mulher a ponto de ter paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Isso, obrigado, isso mesmo. Bom, Benfica? Então aqui mostra que Jó estava decidido, ou seja, decidido, estava preparado. Preparou o seu coração, preparou a sua mente. Ele não deixou para a última hora, ou seja, quando acontecer, eu vejo o que eu faço. Eu me viro, eu dou um jeito. Aí é a autoconfiança, ele não fez isso. Então ele preparou o coração dele, preparou a mente dele para que se acontecesse alguma coisa, ele já estava protegido, já estava com o coração dele já com o escudo. Nós também devemos fazer a mesma coisa. O que pode nos levar a tropeçar? Então podemos pesquisar assuntos sobre isso, pesquisar sobre alguns servos do passado que tiveram problemas com isso e como se conseguiu resolver. E isso vai fortificar nossa fé e fortificar o nosso coração para fazer o que é certo. Isso mesmo, está decidido no coração, né? Obrigado, irmão Benfica. Vamos ao parágrafo 13. Também precisamos proteger nossos pensamentos. Alguns acreditam que não há problema em ficar fantasiando como seria cometer um pecado, desde que não façam nada errado. Mas isso é perigoso. Na verdade, ficar imaginando como seria fazer algo errado só aumenta o desejo de cometer um pecado. É como se a pessoa estivesse criando uma tentação para si mesma, uma tentação que será difícil de resistir. É claro que, vez por outra, vão surgir pensamentos errados na nossa mente. O segredo é rejeitar imediatamente esses pensamentos e substituí-los por pensamentos positivos. Se fizermos isso, estaremos protegidos contra o pecado, porque não vamos permitir que um pensamento se torne um forte desejo. Por que precisamos proteger os nossos pensamentos? E aqui nós temos uma imagem também para nos ajudar, né? Vamos ouvir primeiro aqui a Laurinha. Precisamos proteger os nossos pensamentos porque alguns acreditam que não há problema em ficar fantasiando como seria cometer um pecado, que não faz nada errado, mas isso é perigoso. Na verdade, ficar imaginando como seria fazer algo errado só aumenta o desejo de cometer um pecado. Muito bom. Obrigado, Laurinha, pelo seu comentário. Irmão Tiago? Eu me lembro de um discurso em que o irmão comentou sobre 3 etapas para cometermos um pecado. Ele falou a respeito da visão, a nossa mente e o coração. Primeiro nós olhamos. Se interessarmos, a gente vai planejar, ou seja, usar a nossa mente.
E se esse plano descer para o coração, qual é a função do coração? Bombear sangue para o nosso corpo para que movemos a ação de fazer aquilo. Aí ele falou, o que nós devemos fazer é já parar no olho, tentar não ver, para que aquilo não vá na nossa mente e não desça no coração. Isso que nós podemos ver aí na imagem, né? Nós vemos a pessoa olhando ali, talvez assistindo coisas inapropriadas, ali no local de trabalho dele, ele olhando uma pessoa, talvez com uma outra visão, e a gente já vê ele na última parte ali tomando uma ação, tomando uma bebida alcoólica com essa pessoa do sexo oposto. Então a gente vê que, por etapas, ele vai analisando como fazer, até que, infelizmente, comete o pecado. Infelizmente, né? Irmão Júlio? Colossenses 3:2 nos incentiva a manter a mente fixa nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Ou seja, lembrar das coisas que Jeová já fez por nós. E no caso da imagem, o irmão ele poderia ter mudado de canal e desligado a TV para não cultivar, né, o desejo errado. No trabalho, ele poderia, assim como Jó, já ter decidido no coração que não iria olhar para alguém com segundas intenções. E a terceira imagem nem iria acontecer, porque ele já estava, né, com a mente fixa nas coisas de Jeová. Ou seja, ele estaria protegido. Isso. Obrigado, irmãos. Isso mesmo. Irmão Davi? E o parágrafo que deu a sugestão para nós. Qual que é o segredo para evitarmos pensamentos errados? Filipenses 4:8. Pensarmos em coisas positivas, coisas edificantes, coisas que nos fortalecem. Quando nós ocupamos a nossa mente com os pensamentos de Jeová, com certeza nós estaremos bem mais protegidos, nossa mente, o nosso coração, e não queremos fazer coisas que agradem a Jeová. Isso, obrigado. Muito bem. Vamos ao parágrafo 14. O que mais podemos fazer para nos proteger contra a tentação? Precisamos ter certeza absoluta de que obedecer às leis de Jeová sempre é o melhor para nós. Às vezes, é difícil fazer com que nossos pensamentos e desejos estejam em harmonia com a vontade de Jeová, mas ter uma consciência tranquila e paz mental vale todo o esforço. O que mais pode nos ajudar a evitar tentações? Edmilson? Precisamos ter certeza absoluta de que obedecer às leis de Jeová sempre é o melhor para nós. Às vezes é difícil fazer com que nossos pensamentos e desejos estejam em harmonia com a vontade de Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmã Amanda? O parágrafo deixa bem claro que todos nós somos imperfeitos, mas que é possível, sim, a gente agradar a Jeová. E como nós vimos também no discurso, o irmão até enfatizou, né? É difícil lembrar aquilo que a gente não sabe. Então, por isso que é importante a gente ter certeza, estar sempre estudando a Bíblia mesmo, a palavra de Jeová, a vontade dele, para que a gente possa, na hora, estar preparado e fazer o que agrada a Jeová. Isso mesmo. E aqui falou que não é fácil fazer isso, né? É difícil. Às vezes lutar contra o nosso desejo, contra o nosso ponto fraco, muitas vezes é difícil. Mas o que o parágrafo fala aqui sobre o resultado final? Irmã Kelly? Que ter uma consciência tranquila e paz mental vale todo o esforço. Ter uma consciência tranquila e paz mental. Então, independente do sacrifício, vale a pena, né? Vamos ao parágrafo 15. Nós precisamos alimentar os pensamentos bons. Se aprendermos a odiar o mal e a amar o bem, estaremos fortalecendo nossa determinação de fazer o que é certo e evitaremos situações que nos levem ao pecado. Quando nos concentramos em fazer o que é certo, ficamos mais fortes para resistir a uma tentação inesperada. Por que é importante nos concentrar em fazer o que é certo? Irmã Carol?
nós ficaremos mais fortes para resistir a uma tentação inesperada, né? Quando nós nos concentramos em fazer o que é certo. Mas para isso nós precisamos nos alimentar nossos pensamentos com coisas boas, né? Então nós precisamos aprender a odiar o que é mal e amar o que é do bem. Isso mesmo. Muito bom. Irmão João Davi? Eu pude observar e tirar bastante proveito do que o irmão falou no discurso, né, sobre a consciência, né? Quando nós estamos com a consciência bem treinada, a gente vai evitar de cometer o pecado. Isso é muito importante, treinar a consciência. Isso mesmo, vamos agir no automático, né? Vamos ao parágrafo 16. Como podemos cultivar pensamentos corretos? Estando ocupados com atividades espirituais. Quando assistimos reuniões e participamos na pregação, fortalecemos nosso desejo de agradar a Jeová e não somos facilmente tentados. Ao ler, estudar e meditar na palavra de Deus, fortalecemos nosso amor pelo que é bom e nosso ódio pelo que é mal. Lembre-se do que Jesus disse a seus discípulos: orem continuamente para que não caiam em tentação. Quando oramos a Jeová, damos a Ele a oportunidade de nos ajudar a resistir às tentações e fortalecemos nossa decisão de agradá-lo. Como as atividades espirituais podem nos ajudar a nos manter vigilantes? E aí nós temos uma imagem também que pode ajudar-nos em nossos comentários, né? Irmão Paulo? As atividades espirituais alimentam nossos pensamentos bons e fazem com que ocupemos nossa mente e evitemos pensar em coisas prejudiciais e que podem nos fazer pecar. Obrigado, Paulo. Irmã Luciene? Então, conforme a gente vê na imagem, uma boa rotina espiritual é o que vai nos dar força que a gente precisa para resistir às tentações. A gente pode ver o irmão ali lendo pela manhã o texto diário, né? Depois, na hora do almoço, né, no seu trabalho, ele está ali lendo a Bíblia, e à noite está assistindo às reuniões. Então, isso que vai dar força para nós também resistirmos a essas tentações. Obrigado, irmã Luciene. Irmão Adriano? E essa gravura é um contraponto com a gravura anterior. No primeiro quadro que a gente viu, aquele jovem irmão estava dormindo tarde. A gente percebe que ele está com o olho ali, ó, com olheira, mas ele está ali olhando o que não devia. Esse daqui não. Dormiu cedo e acordou com boa disposição, já iniciando o dia com pensamentos espirituais. Naquele primeiro quadro, no segundo instante, nós observamos que o irmão, no ambiente de trabalho, estava flertando, olhando com olhares duvidosos para aquela outra colega de trabalho. Nesse caso aqui, ele está no horário de almoço, mas ele está sozinho, aproveitando para se alimentar, em sentido físico e em sentido espiritual, lendo a Bíblia. Então, focado em coisas, em pensamentos positivos. E agora, do lado direito, a gente observa que à noite, ao invés de ele marcar um encontro com uma colega de trabalho, ele está na reunião, prestando atenção, focando na matéria. Com isso, certamente ele ergueu bem as defesas do seu portão e consegue, então, suportar as tentações que o mundo lança. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Otávio? Certa vez, um irmão contou uma ilustração para mim. Imagine um copo cheio de água misturado com pó de café. A água chega a ficar turva de suja. Como que você pode deixar a água limpa novamente? É simples. É só colocar mais água até o copo transbordar. Aos poucos, vai chegar uma hora que o pó de café sai todo do copo. Do mesmo modo, a nossa mente é como esse copo d'água. O mundo e a nossa imperfeição lança pó de café na nossa mente, por assim dizer, pensamentos ruins e errados, né? Mas quando a gente joga água, que são as coisas boas, a Bíblia, trabalhar na pregação, a companhia dos irmãos,
Logo, esses pensamentos não têm mais lugar na nossa mente. Isso mesmo. Obrigado, Otávio, pelo seu comentário. Ricardinho? E essa boa rotina espiritual que vai ajudar o jovem, ou a todos, a fortalecer a sua amizade com Jeová. Isso. E aí nós vamos conseguir suportar essa pressão, né? Bom. Vamos ao próximo parágrafo. Continue vigilante, parágrafo 17. Talvez até consigamos nos livrar de algumas fraquezas, mas pode ser que continuemos lutando por muito tempo contra outras. Veja o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele ficou com medo do homem e negou Jesus 3 vezes. Um tempo depois, Pedro mostrou muita coragem quando deu testemunho no Sinédrio. Então, parecia que ele tinha vencido o medo do homem. Mas uns anos depois, temendo da classe circuncisa, Pedro não quis ser visto com os cristãos que não eram judeus. Ou seja, Pedro voltou a ter medo do homem. É possível que ele nunca tenha se livrado completamente dessa fraqueza. Que fraqueza continuou sendo um problema para Pedro? Irmã Regiane? Pedro, ele lutava contra o medo do homem, ao ponto de ele chegar a negar Jesus 3 vezes. Mas, passado ali um tempo, Pedro ele mostrou que ele tinha coragem quando ele deu testemunho no Sinédrio. Mas, anos depois, ele voltou a demonstrar o medo do homem, pois ele se sentiu envergonhado e não quis ser visto com crentes gentios, por causa ali da presença de certos cristãos judeus de Jerusalém, da classe circuncisa. E interessante que o parágrafo fala que é possível que ele talvez nunca tenha se livrado completamente dessa fraqueza. Isso. O que isso nos ensina? Irmão Siqueira? O assunto hoje mostra que temos que ser vigilantes. Aliás, o texto de Mateus diz isso. E o próprio assunto traz o tema desse assunto para nós é muito importante, cuidado com as tentações. Pedro se achava um homem muito forte, mas por mais que uma vez, 2, 3 vezes ele acabou pecando, acabou negando o próprio Jesus. Então não existe alguém mais forte que Pedro. Ninguém é tão forte como ele, e ninguém é tão forte que nunca vai ter um erro, cometer um erro. Por isso o assunto aqui, com a lição que o assunto quer dizer para nós é o seguinte: a ideia é mantenha-se vigilante, certo? Mantenha-se vigilante. Então é isso que nós temos que sempre fazer. Assim como Pedro provavelmente nunca se livrou dessa fraqueza, mas ele manteve-se vigilante, ele manteve-se ativo. Talvez tenhamos aí um tipo de fraqueza que não vai conseguir eliminar, mas se mantermos vigilantes, não esquecermos das nossas orações, das frequentes reuniões, do estudo da Bíblia e da leitura diária da Bíblia, uma coisa é certa, nós vamos conseguir vencer. Isso, vamos manter ela lá no lugarzinho dela, né? Nós vamos continuar fazendo a vontade de Jeová e chegando até o fim desse velho sistema. Muito bem. Vamos ao parágrafo 18. Algo parecido pode acontecer com a gente. Como? Podemos achar que já vencemos uma fraqueza e daí ela reaparece. Por exemplo, um irmão disse: eu fiquei sem ver pornografia por 10 anos e tinha certeza que tinha me livrado desse problema. Mas o vício estava lá, só esperando o momento certo para me atacar. Felizmente, esse irmão não desistiu da sua luta. Ele percebeu que era necessário lutar contra esse vício todos os dias, provavelmente pelo resto da sua vida nesse sistema. Com a ajuda da sua esposa e dos anciãos da congregação, ele passou a ter ainda mais cuidado para ficar longe da pornografia. Que cuidado precisamos ter com algumas fraquezas? Irmã Lércia? É preciso ter cuidado com as recaídas, por achar que já venceu uma fraqueza, mas daí ela reaparece com tudo. Como foi o caso desse irmão. Ele ficou sem ver pornografia por 10 anos. Achou que já tinha se livrado. Mas ele reconheceu, o vício estava lá, só esperando o momento certo para me atacar. Mas ele entendeu que ele precisaria lutar contra esse vício todos os dias, pelo resto da sua vida.
Felizmente, ele teve a ajuda da sua esposa e dos anciãos da congregação. Isso mesmo. Obrigado. Bom, Geraldo? Como se fosse um remédio, né? Então, o médico chega para alguém, receita um remédio para uma doença crônica, que não vai ter cura nesse sistema. Então, se essa pessoa parar de tomar o remédio, ele vai ter as consequências. Pode piorar aquela doença e, às vezes, levar até a morte. Então, o mesmo acontece com o vício. Existe o remédio. O remédio qual que é? É o que já foi citado. Ler a Bíblia, reuniões, oração, né? Conhecimento. Esse é o remédio. Se nós tirarmos proveito desse remédio, tomarmos esse remédio, ou a pessoa que está passando por algum problema, ele pode resistir. Senão, ele pode ele pode ter problemas. Assim como uma pessoa que tem uma doença física pode ter problemas com uma doença espiritual. Obrigado, irmão, pelo seu comentário também. Eu achei interessante aqui também algo que nos ajuda a entender esse aspecto, é que ele falou que com a ajuda da sua esposa e dos anciãos da congregação, ele conseguiu lidar com esse problema. O que então ele não deixou de fazer? Ou o que ele não fez? E o que ele fez? Uma Vanessa? Ele não foi autoconfiante e não deixou de procurar ajuda. Isso. Buscar ajuda. Isso é muito importante, né? Irmão Lucas? E também não escondeu o problema. Porque muitas vezes quando a pessoa tenta resolver sozinha, ele não consegue. Ali vê que estavam envolvidos os anciãos, a esposa e provavelmente mais alguns irmãos. Então isso é muito bom, né? A pessoa expor que tem um problema. Daí ele vai receber ajuda. E o parágrafo anterior citou um ponto muito interessante que eu achei também, que é muito importante fazer muita oração, né? A oração da força. Nos ajuda, Jeová, a gente comunicando com Jeová, Jeová conhece nossa necessidade, Jeová até mesmo coloca pessoas adequadas em nosso caminho para nos, por assim dizer, nos levantar. Isso. Obrigado, irmão. Obrigado também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 19. Se tivermos uma fraqueza que ainda não conseguimos vencer, o que podemos fazer para que ela não nos leve ao pecado? Podemos seguir o conselho de Jesus. Mantenha-se vigilante. Mesmo que você se sinta forte, evite situações perigosas. Lembre-se do que você já fez para resistir à tentação e continue fazendo isso. Provérbios 28:14 diz: feliz o homem que sempre está vigilante. O que fazer se tivermos uma fraqueza que ainda não conseguimos vencer? Irmão Alexandre? Então, devemos seguir o conselho de Jesus de manter-se vigilante. E também devemos lembrar do que você já fez para resistir a alguma tentação. Assim, continuemos fazendo isso que vamos alegrar o coração de Jeová. Obrigado, irmão. Uma Érica? O texto de 1 Coríntios 10:12 fala que quem pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Então é importante nós tomarmos sempre cuidado, né? Não confiar demais em nós mesmos, lembrar sempre que somos imperfeitos. Então a gente precisa se manter vigilante sempre, né? Isso mesmo. Obrigado, irmão. Evitar situações perigosas, né? Às vezes o que é perigoso para mim não é perigoso para outro irmão, né? E às vezes o que é perigoso para outro irmão talvez não seja tão perigoso para mim, porque a minha fraqueza é diferente, né? Então nós temos que entender qual é a nossa fraqueza e como lidar com ela, né? Quais são os perigos, as situações que podem nos levar a cometer um erro, né?
As recompensas de se manter vigilante, parágrafo 20 e 21. Temos certeza que vale a pena todo esforço para nos manter vigilantes e não cair em tentação. Mesmo que um pecado possa nos dar prazeres temporários, sabemos que para sermos realmente felizes precisamos viver seguindo os padrões de Jeová. Isso é porque fomos criados para seguir as leis de Jeová. Assim, poderemos ter uma consciência limpa e a esperança de viver para sempre. É verdade que a carne é fraca, mas isso não significa que tudo está perdido. Jeová está pronto para nos dar a força que precisamos. Mesmo assim, lembre que Jeová dá o poder além do normal. Mas o poder que é normal, isto é, o esforço para resistir à tentação todos os dias, é nossa responsabilidade, algo que só nós podemos fazer. Tenha certeza que, se você fizer a sua parte, Jeová vai responder às suas orações, te dando mais poder para lutar contra as suas fraquezas. Com a ajuda de Jeová, você vai conseguir se manter vigilante e resistir às tentações. Obrigado, irmão Peterson, por nos ajudar aqui com sua leitura. Agradecemos muito em nome da congregação. A parte A do 20 e 21, que recompensas teremos se continuarmos vigilantes contra a tentação? Lá na sala B, irmã Janaína. Talvez um pecado ele possa dar prazer temporário, mas se nós nos mantermos vigilantes e seguirmos os padrões de Jeová, nós seremos realmente felizes. Só seguindo as leis de Jeová, visto que nós somos criados para seguir essas leis, nós podemos ter a consciência limpa e uma esperança para o futuro. Isso, obrigado, irmã, pelo seu comentário. Antes de fazermos a parte B, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, 7. Irmã Andréia? No entanto, temos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder além do normal seja de Deus, não de nós mesmos. Obrigado, irmã Andréia. Pergunta B. Se fizermos a nossa parte, como Jeová vai nos ajudar? Irmã Evanúzia? Então, nós precisamos continuar fazendo a nossa parte por nos esforçar, né, a vencer as tentações. Porque só assim Jeová vai poder nos ajudar. Porque quando pedirmos a Ele a sua ajuda, então Jeová vai nos dar o poder além do normal, assim como Ele promete, né? Então, só que para receber o poder além do normal de Jeová, nós precisamos estar fazendo a nossa parte, né? Usando o nosso poder, que Ele já nos dá, para resistirmos a essas tentações. Assim Ele continuará nos ajudando. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Aqui fala do poder normal, né? Conforme a irmã Evanúzia comentou. Então, o que seria esse poder normal? Em que situações nós vamos aplicar esse poder normal? Irmão Oscar? É aquilo que nós podemos fazer, a capacidade nossa própria. Esta é o poder normal. O anormal vem de Deus. Agora, se não tiver o poder normal, a nossa iniciativa, o nosso desejo, ele não vai ter o que fazer posteriormente, porque não houve o início. Isso. Como no caso daquele jovem, né? O poder normal dele, o que era? Mudar o caminho, né? Não ir por aquela rua, passar por outro lugar, não ir naquele horário. Nosso poder normal hoje é não entrar em certas situações que podem testar a nossa lealdade, né? Não ir em certos locais que vai ser prejudicial para nós, que vai testar nosso ponto fraco. Não nos colocar em certas situações, né? Muito bem. Agora nós temos algumas perguntas. Qual é a sua resposta? Em que situações precisamos estar vigilantes? Irmã Elaine? Naquelas situações que podem ser tentadoras para nós, né? Nós temos que descobrir quais são os nossos pontos fracos e então nos esforçar em evitar essas situações. Isso, obrigado, irmã Elaine.
Como podemos nos proteger contra as tentações? Marina? Então, além de evitarmos o pecado, nós precisamos evitar situações e pensamentos que possam nos levar a pecar. E nós fazemos isso por alimentarmos nossa mente com pensamentos que são bons e decidirmos antes de qualquer situação fazer o que é certo e agradar a Jeová. E também é muito importante nós termos a certeza de que sempre obedecer a Jeová é a melhor opção. Isso. Obrigado, irmã Marina. Por que precisamos continuar vigilantes? A irmã aí do lado da irmã Débora. Não guardei seu nome. Porque precisamos, porque assim alegramos o coração de Jeová. Outra coisa que precisamos estar sempre em oração, porque foi o que Jesus disse. E também escutar o que Paulo falou. Ele disse: acautele quem está de pé, acautele para que não caia. Assim, dessa maneira, nós vamos poder estar sempre de pé. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário. Esse estudo nos ajudou muito a entender esse ponto, né? A importância de nós nos mantermos vigilantes. E isso não é algo que, como nós vimos aqui no caso de Pedro, no caso desse irmão também que relatou aqui, muitas vezes a nossa fraqueza nós vamos ter que conviver com ela até o paraíso, né? Até nós sermos perfeitos. Enquanto isso, nós vamos ter que nos manter vigilantes, vamos ter que lutar contra a nossa fraqueza. Como que nós vamos lutar? O estudo de hoje nos ensinou, né? Não nos colocar em situações que possam nos levar a cometer um pecado, né? Então, se eu tenho uma fraqueza, eu sei qual é a minha fraqueza, que situações eu preciso evitar? O que pode fazer com que eu venha a cometer um pecado devido a essa fraqueza? Em que circunstâncias? São as circunstâncias que eu não vou querer estar, né? São os locais que eu não vou querer estar. Então, se nós fizermos isso, nós vamos conseguir, com a ajuda de Jeová, com o poder normal que nós temos, e com o poder além do normal de Jeová, nós vamos ser bem-sucedidos em vencer, em manter a nossa fraqueza no seu devido lugar e servir a Jeová lealmente, né? Apesar das dificuldades. É isso que nós queremos, continuar leais, fazendo a vontade de Jeová até o fim desse velho sistema, né? Daí lá no novo mundo nós seremos perfeitos e não teremos mais que lutar contra essas dificuldades que hoje nos afligem, né? Queremos continuar fazendo o melhor nesse velho mundo, enquanto isso. Muito bem. E assim chegamos ao final, irmãos, do nosso estudo de hoje. Agradecemos os irmãos pela boa participação que tivemos, pelos comentários dos irmãos, certamente foi muito fortalecedor. E agora nós queremos agradecer a Jeová pelas duas reuniões que tivemos, né, entoando um cântico de louvor a Ele. O cântico é o número 47. Sempre a Deus vou orar. Vamos cantar todos juntos e após o cântico teremos uma oração.